Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à parte 2 do programa, da entrevista fantástica com o Dan Almeida, cara, sensacional, mas a gente não podia começar esse programa sem fazer uma dedicatória carinhosa a uma pessoa cujo carinho da comunidade do poker foi demonstrado essa semana nas redes sociais, a Ruth Viana, que teve um AVC, a gente falou a respeito disso na semana passada, faleceu aos 48 anos de idade e, como bem colocou a Laura nas redes sociais, a chuva de carinho, de comentário, não representa 1% do amor, da gratidão que nós todos temos pela Ruth. Então, um abraço para a família, muita força e uma perda, certamente, como bem disse o João Bauer, de uma das pessoas mais queridas do poker, se não a pessoa mais querida do poker brasileiro. Exatamente. A comunidade mostrou isso, né, de uma forma com muita ternura, muito carinho, e fica aqui todo o nosso abraço, as nossas condolências à família. Quem conheceu ela, quem conviveu, demonstrou tanto que ela foi importante para esse processo do poker até hoje, né? O tanto que a leveza que ela cuidava das mesas, e é tocante mesmo. E deixamos também aquele abraço para o nosso querido Breno Pinho, tá doente. O Breno teve um problema pulmonar não relacionado à Covid, até onde soubemos, mas já deixamos ali aquele abraço no começo do programa. Lembrando que o PokerCast, como sempre, trazido para você pelo Fichas.net, pela Five Card Secrets, a sua escola de poker. Siga-os no YouTube e no Instagram, e também pelo Poker for Fun. Tem novidade, Lanza, tem novidade, tem bônus, falo disso logo mais, ok? É disso que o povo gosta, senhor. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para você mandar aquela mensagem maravilhosa. Hoje nós temos um dos programas com mais mensagens de todos os tempos, e também para entrar lá no nosso grupo do Telegram, como fez o Caio hoje, Marcelo Lanza. E bora pro spot do Poker for Fun, então. Exatamente, Lanza. Antes de ouvirmos a palavra de Gustavo Eronville, vale dizer o seguinte: o Poker for Fun, devido ao total estrondoso sucesso absoluto do nosso jogo baratinho todos os dias às 7 da noite, o Poker for Fun, a partir de hoje, o dia que esse podcast vai ao ar, ele começa a abrir às 2 da tarde. Então, isso não podia chegar sem uma promoção. Conversei e sim, o gerente ficou louco. Gustavo Eronville vai meter 50% de bônus para primeiro depósito para os jogadores até R$100. Então chama o Heron, o telefone está na descrição dos nossos programas, ou até me chama, a gente resolve essa parada e vamos lá jogar com a gente, vamos, que o jogo agora começa mais cedo no Poker for Fun. Se for segundo depósito, quer dizer, fez o primeiro depósito, entrou na primeira e quebramos, acontece também, né? Apesar do clube ser para recreativo, dá uma chamada aqui que a gente pensa em algum bônus para o ouvinte. Boa! Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 99928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 99928 2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Boa! Bora para as notícias? Vamos embora para as notícias. Começo com o desafio Phil Hellmuth contra Daniel Negreanu. Eu tinha dito na semana passada que a gente ainda não tinha ouvido Phil Hellmuth falar a respeito do desafio. Finalmente agora ouvimos, e o Phil Hellmuth, como era de se esperar, foi o Phil Hellmuth. Ele simplesmente disse que é muito difícil manter o ego dele no lugar, que certa feita ele estava numa mesa e o Michael Jordan levantou, ele foi saindo e o Michael Jordan levantou e saiu correndo atrás dele. No dia seguinte ele recebeu um e-mail dizendo que o Obama perguntou como ele estava indo na World Series of Poker, e isso em entrevista junto com o Daniel Negreanu.
O Daniel Negreanu, sem deixar a bola quicar no chão, falou com ele que ele estava sendo muito humilde e que ele estava se esquecendo de mencionar o dia que a Jennifer Aniston e a Angelina Jolie chamaram ele para fazer sexo a 3. Justo, cara. É o Phil sendo o Phil, sendo que a única coisa importante que ele disse nessa entrevista é que caso ele venha a perder o segundo desafio, que ele acha que ele não vai jogar o terceiro. Aí nós vamos ter que pensar quem que ganha a nossa aposta, isso a gente discute depois, junto com os ouvintes, lá no grupo do PokerCast, traz o Jefferson Cussoli para arbitrar a nossa aposta, até porque o segundo desafio é mais caro que o primeiro. Mas fato é que o Brinkane chamou o Phil para um heads up, colocou na aposta $1 milhão, o Helmut respondeu que tem profundo respeito por ele, que ele tem chance de se tornar o GOAT, né, o Greatest of All Times, o maior de todos os tempos, e que o Mike Matheson pensa que ele é o melhor, e aí eu peço licença para falar quem se importa com a opinião de Mike Matheson a essa altura do campeonato. Mas que o Brinkane estava atacando ele no que diz respeito aos high rollers, que era uma tentativa de ataque ao legado do Phil Helmut, e o Brinkane disse o seguinte: cara, para você saber que não é só uma tentativa barata de agressão, eu falo o seguinte: vale $1 milhão do nosso desafio, e se eu ganhar, 100% da doação vai para a caridade. Bang, bang. Obviamente, até agora não tivemos resposta e não acredito que teremos. Deram pau pro homem, agora aguenta, né? Deram pau pro homem, agora aguenta. Ele falar que não vai jogar o terceiro desafio, é ele sendo ele, porque do tipo, eu vou sair por cima. Se eu perder, empatou e eu já não jogo o terceiro. A regra do futebol é clara, né? WO, a casa ganha de 1-0, então fica a dica. Se ele não jogar o terceiro desafio e se empatar, o senhor perdeu. E não aí... por isso, não por isso. Eu até acho que eu perco. Não, porque o desafio é o seguinte: o perdedor escolhe se vai ter outro ou não. Então eu até acho que eu perco a aposta, porque a segunda tem stakes dobrados, né? O stake é mais alto, o jogo é mais caro, mas não por isso. Eu acho que a gente tá. O nosso desafio é número de vitórias. O fato de ser stake dobrado, um pode facilitar para um, facilitar para outro. Fizeram isso basicamente também para ajustar, né? Os edges de cada um no jogo e tal. Mas, brincadeiras à parte, cara, o Helmut é o Helmut, ele não vai mudar nunca. Então é isso aí, não dá para esperar nada mais, nada menos do que ele tá fazendo. E Lanza, mais uma coisa, o seguinte, cara, muito dessa fala dele de que não vai ter a terceira partida parte do fato de que ele viu que ele foi trucidado no primeiro desafio e ganhou por um verdadeiro milagre, né? Como é que chama? White Magic, né? White Magic, então assim... mas... Justiça seja feita, tá? O Helmut é um personagem do poker. E o Helmut, por mais bobagens que ele fale, e seja aquilo tudo, aquele personagem, ele é sim uma figura imprescindível para o crescimento que o poker teve. Ele não é, na minha opinião, uma figura que traz coisas... Ele traz muito mais benefícios do que malefícios. Ele é um grande ganhador no jogo na época que ele podia ganhar, e ele mostrou isso no jogo. Ele tem o bracelete tem uma atração por ele, né? O bicho ganha bracelete, que é uma coisa horrorosa. Então ele é um cara, sim, que eu respeito ele por toda a trajetória dele, por tudo que ele conquistou e pelo fato de eu achar que ele faz caricatura dele mesmo, dele criar esse personagem e ele aproveitar disso como mídia, diferente dos Don Bilzerian na vida, que nunca ganharam nada no jogo, a não ser ali, e acham que são mais do que são. Perfeito. A próxima notícia chega direto da Juliano Moura News, uma plataforma de poker, Lanza, que usa como base a tecnologia de criptomoedas, uma plataforma de poker com base no blockchain. É o que está sendo anunciado. Quem me chamou a atenção, como eu disse, foi o Juliano, nosso ouvinte, e a base do Virtual Poker, que é o nome do site, é o Ethereum, e essa plataforma está sendo desenvolvida desde 2016. O projeto é para ela ser lançado em maio. Ela acabou de receber um investimento de $5 milhões e tem como embaixador ninguém menos que Phil Ivey. O próprio Juliano disse: Gui, se o Phil Ivey está por trás disso, não tem jeito de ser ruim. E eu lembrei ele o seguinte, cara, o Phil Ivey estava por trás do Full Tilt. Exatamente. Então tem chance dele estar no negócio e ser ruim, sim.
né? Então, tem. A Ethereum é uma cripto, é uma moeda até que está bem cotada. A Ethereum subiu muito de preço. Eu estava acompanhando os preços das criptos esses dias. Inclusive, um boom do Bitcoin hoje, da BNB também está explodido. Eu acho que é uma vantagem e um problema, porque a partir do momento que o jogo foi em cripto, cara, independente do lugar onde isso existir, algum imposto vai ter que pagar. Como é que paga isso se as criptos estão no ar aí? Mas, eu acho legal demais, cara. Eu também acho. Vale dizer que opções, variações, e ver o Filipinho colocando o rosto dele aí e voltando pro jogo, para mim é a melhor das notícias. É demais, vale dizer que a licença do Virtual Poker foi dado por Malta, pela Comissão de Jogos de Malta. Lanza, e tivemos uma notícia aqui da WSOP/Covid, eu subi esse áudio para a parte de notícias, porque é um áudio do nosso correspondente médico, o Dr. Maurício Mosna, que participou aqui tantas vezes com a gente, toda vez que a gente teve uma notícia de relevância médica, e ele manda esse áudio para a gente falando a respeito da Covid. Grande Guilherme Calil, nosso Media Man, homem do Amarra 5 Cartas. Cara, eu tô escutando aqui o começo do episódio aqui, 162 de vocês. E vi o Lanza falando ali a respeito das datas de WSOP e tal. Cara, deixa eu te falar uma coisa de quem tá vivendo esse troço todo dia. Você vai dividir o mundo até 2019 e foi uma coisa. De 2020 para frente, o mundo é outro. As coisas não vão ser mais, eu acredito que nunca mais, infelizmente, como eram em 2019. Esse troço não vai acabar nunca. A gente vai poder diminuir disseminação através de medidas restritivas, de vacinação e etc. Mas nós nunca vamos ter o que a gente achava que era o mundo normal. Tá, essa é a minha impressão. Beleza, meu amigão? Saudade do amigo, hein? Um abraço. Perfeito, muito obrigado, doutor Maurício Mosna, participando aqui com a gente. Lanza, uma coisa que me ocorreu depois que a gente terminou o programa passado foi a possibilidade dos Estados Unidos solicitar para brasileiros o cartão de vacinação, né, lá em setembro, lembrando que a WSOP vai acontecer de setembro a novembro em Vegas, e me ocorreu a possibilidade de ser uma WSOP que nós só vamos ter representantes da melhor idade, quer dizer, é pouco provável que Bruno Boteon até setembro, por exemplo, vai estar vacinado, a não ser que as coisas mudem muito. O que você acha, Lanza, que seria, qual a sua opinião sobre uma WSOP com Eduardo Sequela, Chacal e Luiz Duarte, sem o Luiz Duarte filho, sem o Boteon e sem a turma mais nova? Cara, tirando o fato das perdas que teríamos, gigantescas, lembrando que além deles nós vamos ter o Acari que está nos Estados Unidos, que já foi vacinado e tudo mais, mas uma WSOP Brasil, onde que o Brasil é Sequela e Chacal, meu filho, não tem como ser ruim. Vai ser maravilhoso, os caras vão fazer story 24 horas e vai ser bom demais da conta. Porque o detalhe é que nem o Grilo vai poder entrar lá, eu não vou poder entrar para cobrir, ou seja... Sequela vai ter que escrever, filmar ele com o Chacal, não tem como ser ruim os dois no esquema desse. Fato, bater escanteio e cabecear. Tirando todos os outros problemas e tudo mais, eu não quero mais ficar repetitivo nisso. Acho sim que os Estados Unidos têm que obrigar o cartão de vacinação, estão se protegendo contra isso, a não ser que até lá eles já tenham vacina sobrando e você faça aquela WSOP que, além de tudo, você vacine por lá e tudo mais. Isso, a vacininha free roll interessa, hein? E fechando a nossa sessão de notícias, a gente vai dando aquela passada. Cara, agora nós temos um problema sério. Nós temos série grande no Party Poker, na GG Poker e no Scoop. Então, se você quer a cobertura toda, infelizmente a gente não tem 2 horas de programa diariamente, né? Então a gente vai dando uma passada naqueles resultados mais relevantes. Pedro Padilha foi tetracampeão do Scoop, batendo no heads up o Lex Veldius. Lex Veldius é o streamer queridinho da comunidade, mas passou no caixa de qualquer jeito. Aí de quebra, ele puxa $1.050 no Sunday Supersonic e... Que homem, né, velho? Todo dia acumulando resultado. Tivemos também Pedro Groschok, que levou evento número 22, High 2100, o Thursday Thrill do Scoop, levou $180 mil. Pedro Madeira, o Guzma, de novo aqui nas nossas notícias, puxou 109 freeze out para Aggressive Knockout
para 40 mil dólares. Thiago Crema, também jogador do Forbet, que fenômeno, cara. Bruno Volkmann puxou, cravou também, arrumou mais 74 mil dólares. E Yuri puxa mais um título, que homem, evento 9 Medium, esse a gente aponta qual que é o torneio, 215 Horse, sensacional, 448 inscritos, 17 aí tem malandragem, aí é firme. Exatamente, a gente pega o voo, vai para GG Spring Fest, onde ele também, Yuri Martins, cravou o evento número 42 High, arrumou mais 72 mil dólares. Vitor Coutinho puxou 150 GG Masters para 74 mil dólares e Vinícius Miranda, do Poker Lab, cravou o Opening Act. Olha esse torneio, cara, 80 dólares, 1 milhão garantido. O brasileiro levou 129 mil dólares depois de cravá-lo. Que homem, parabéns. Que sonho. Aí o Lanza pode me perguntar, mas e no Party Poker? No Party Poker também tá dando Brasil. O Danilo Maritani foi campeão do Power Fest lá, do Seven Max Knockout. E, cara, a gente não vai nem entrar com detalhe na gringaiada, tá tudo lá no Super Poker, evidentemente, a turma nossa tá fazendo uma cobertura fantástica, mas tivemos o finlandês Jussi Nevanlima puxando 2 braceletes com poucas horas ali de diferença entre um e o outro, e ele arruma o seu 7º título, desculpe, 6º e 7º, né, com esses resultados. E a turma ainda pergunta, mas então esse domingo não deu o Sunday Million? Não, peraí, o Sunday Million está acontecendo agora. A mesa final está acontecendo hoje, tem o Bruno Porto e mais 2 brasileiros, se eu não me engano, na mesa final. Então peraí, que semana que vem, se bobear, o Sunday Million é nosso de novo. Sensacional, sensacional. Ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a parte 2 de Dan Almeida. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Dan, quando vocês estão na formação dos alunos do time, do Midas, existe uma preocupação com o fundamento do jogo? Quer dizer, de você amanhã botar esse menino no mercado de trabalho, um jogador de 18 anos que entrou. Evidentemente ele vai ter aula, ele vai entender como é que ele executa uma C-Bet, como que ele executa e alguns porquês. Mas se ele passar pelo time e não entender o fundamento do jogo, ele vai ser falho tanto na questão psicológica que a gente estava tratando, quanto na questão técnica quando amanhã ele sair do time e tiver que buscar o conhecimento sozinho ou tiver que tomar uma decisão por conta própria. Isso é uma questão colocada, quer dizer, na reunião dos head coaches lá do Midas, existe essa preocupação em fazer o jovem aluno, o cara que está começando e que joga low stakes, entender os porquês das coisas? Sim, eu acho que são 2 pontos aqui também, novamente são 2 pontos. Eu acho que o primeiro, né, sempre que um dos instrutores do time chega em mim e fala, Dan, eu estou preparando uma aula de tal assunto, como que você acha que eu deveria abordar? O meu esqueletinho de como montar uma aula, ele segue sempre tipo um padrão, assim, sabe? Cara, primeiro passa pela parte teórica e faz o cara entender os porquês. Segundo, dá alguns exemplos para ele conseguir elucidar isso na cabeça dele. Terceiro, pega exemplos de mãos jogadas que elucidem o ponto teórico que você tentou mostrar. Então, tem que sempre passar por isso e, cara, força o tempo inteiro os caras a entenderem o porquê. Não fique fazendo os caras aprender por mímica, sabe? De ficar mimicando o teu jogo. Eu preciso que esses caras entendam o porquê. Em relação aos sócios conversarem sobre como é que vai ser esse cara quando a gente soltar ele no mundo e tal. A nossa ideia, quando a gente traz um cara para dentro do time, é não soltar ele no mundo. Assim, a gente gostaria de ter esse cara com a gente para sempre. Tanto que a gente tem jogadores aqui que estão com a gente faz 8 deals, fazem 8 anos. Tem caras que estão com a gente que faz 9 anos, boa parte deles se tornaram sócios do time. Então, a gente tem uma ideia no time, e isso claramente dá para ser visto pela quantidade de sócios que tem no time, que a gente não quer que o cara fique 2 anos com a gente, adquira algum conhecimento e vá embora jogar para outro time, vá embora jogar por conta. A gente quer que esse cara fique aqui.
sabe? Então, o que acontece? A gente tem um plano de carreira aqui dentro pro cara, sabe? Tipo assim, o cara começa como jogador, ele vai subindo os níveis, chega um belo momento que a gente chega e fala, cara, você já tem capacidade técnica o suficiente para dar algumas aulas. Quer dar algumas aulas? Então a gente pega algumas aulas dos times de base e dão para esses caras, para que esses caras comecem a ter um pouco mais de traquejo como instrutor. E é claro que quando você está ensinando, você aprende, e esses caras começam a ser remunerados por essa aula, e aí esse cara acaba de se tornar, além de jogador, um instrutor também, que tem um salário como instrutor. Isso é bom para a gente, né? Primeiro porque quando o cara tem o salário dele como instrutor, ele meio que está com todas as contas dele paga, então não tem aquela pressão de quando ele vai entrar para jogar, caralho, se não ganhar a conta de luz, fudeu. Se eu não ganhar, o aluguel tá morto. Então a gente traz esse cara para dar aula e a gente já consegue matar 2 coelhos. A gente tem um cara muito bom que te acredita no potencial, dando aula para os nossos jogadores, e ao mesmo tempo a gente está livrando a pressão psicológica dele de passar por uma downswing e ficar sem dinheiro para pagar conta e por aí vai. E aí existe um terceiro estágio, em que esse cara já dá aula dentro do time há muito tempo, né? E, cara, a gente está muito interessado em não perder esse cara nunca mais. E aí a gente senta a bunda do cara lá e fala, cara, acho que chegou o momento, você quer se tornar sócio do time? Então, a gente vai te passar tantos por cento da porcentagem do time, você vai pagar tanto por isso e tal, e a partir de agora você vai ser instrutor, você vai ser sócio, você vai ser jogador. Tanto que, se você olhar para os primórdios do time, os sócios eram eu e o Chico. Aí entrou o Lúcio, aí entrou o meu irmão. Hoje a gente tem 9 sócios, sabe? A gente tem planos de expandir isso. Eu prefiro ter uma porcentagem menor do time e ter caras ao meu redor que eu confio e que são donos também do time, do que, só eu e o Chico somos donos sozinho, paga o salário para os caras e tal. Eu acho, a gente tem muita essa mentalidade, Calil. A gente não está falando que um cara que é remunerado para dar uma aula vai dar uma aula paia só porque o time não é dele. Mas, cara, quando o negócio é teu, você trabalha com mais tesão. Sim. E ponto final. Então, tipo assim, a gente quer que todo mundo ali se torne sócio. Para quê? Para que, tipo assim, e cara, ele... Calil, eu via muito disso. Tipo assim, eu sempre quando fui dar aula, eu tentei dar a melhor aula possível. Eu dei aula dentro do Midas, que é o meu time, e já dei aula em trocentos times de poker dentro do Brasil. E, Calil, eu tentava dar a melhor aula possível em todos os times que eu sempre fui. Só que quando eu dava aula para um time que não era o meu, cara, é aquela coisa. Você vai lá, faz o serviço, dá aula e vai embora. Eu não fico preocupado, tipo, se o cara tá jogando os bains corretos. Eu não vou atrás do cara para ver se aquilo que... Eu não tenho nem como fazer isso, né? Tipo, o outro time me remunerou para dar uma aula. Eu não tenho como ir sair batendo na porta de cada jogador que assistiu minha aula. Cara, lembra aquela aula que eu dei há 3 semanas atrás? O que você entendeu daquilo e tal? Tipo, eu não tenho como fazer isso. E quando os caras estão no meu time, eu consigo bater na porta do cara daqui 3 semanas e falar, pô, cara, te dei uma aula faz 3 semanas sobre esse assunto. Tá vendo que tá errado aqui ainda e tal? Então, quando você está participando do dia a dia do time, você é dono do time, você consegue monitorar mais de perto, né? E eu acho que você acaba dando mais o sangue. Eu acho que em relação à aula, eu sempre dei a mesma aula em todos os lugares, em relação à qualidade e o tempo de preparo e a qualidade do preparo. Mas o feedback de você acompanhar o cara de perto depois, só o cara que é dono que vai estar ali, né? Então, a gente tem interesse em expandir o quadro de sociedade sempre, por mais que os outros sócios mais antigos, que é eu e o Chico, meu irmão e o Lúcio, a gente vai ficar com menos porcentagem. Eu sei que daqui 8 anos eu vou ter bem menos do Midas do que eu tenho hoje. Mas, cara, eu vou ter uma equipe que eu acredito infinito no potencial do trabalho deles e tal. Então, eu prefiro ter menos, né, de um time muito maior, do que ter um monte de um time que eu não consigo fazer crescer porque não tem mão de obra para fazer esse time crescer, entendeu? Perfeito. Que peito do malandro, né, Dan? O senhor que deixa de ser professor e passa a ser jogador e agora tá passando a mão no jogador e aliciando os caras para ir dar aula e trazer... fazendo os caras virarem professor. Escola de jogadores e escola de professores. Exatamente. É uma mega de uma pachorra do senhor. Que coragem. Né? Claro, pô. Tem que fazer o cara ser completo em todos os âmbitos. Sensacional, sensacional. Dan, me permita trazer mais um convidado aqui que mandou o áudio para a gente poder fazer um alívio cômico. Aqui eu trago ninguém menos que ele, número 1 do mundo, Yuri Martins Zivelevski. Vamos que vamos. Uma outra história engraçada foi uma que aconteceu no clube lá em Curitiba, no antigo Literário, que o Daniel era um torneio grande, assim, para a época. E em pouco tempo ele era chip leader, anunciou no microfone assim, Daniel Almeida, chip leader, não sei quantas milhões lá de fichas e tal. E aí passa, sei lá,
15 minutos ele tá andando no lobby sem ficha nenhuma. E diz que a mão foi uma beleza, assim. Ele dá Open, o Gui Tomé dá Tribet, eu acho que é, e aí o Dan vai pra 4Bet, aí o Gui Tomé vai pra 5Bet e o Dan Almeida chova. Eu só não lembro quem foi o cara que... Eu sei que o Daniel chovou, ele foi a última ação, eu só não lembro se a ação dele foi uma 5Bet ou uma 6Bet. E o Daniel tinha uma mão muito ruim, acho que era Ice 7, algo assim. E o cara tava gigantesco também. E esse cara pensa e dá call com Ice Dama. E aí o Daniel cai do torneio, ele era o CL antes, daí nessa mão aí, eu não sei, ele tava menor já que o cara e acabou caindo. E aí eu gostaria que ele comentasse essa mão também, que ele comentasse o pós dessa mão. O que a mulher da mesa dele falou e o que o cara que... Depois da mão, assim, tava eu e ele conversando lá fora do clube, e o que o cara veio falar pra ele que a gente não entendeu nada. Sensacional. Essa parada aí, Calil, é um combo de fatalidades que aconteceu na mesma mão, assim, que é inacreditável. Cara, eu era semi-profissional, regular naquela época, mas, eu tinha muito pouca experiência e tal. E aí iam fazer um torneio grande num clube aqui em Curitiba, né, naquela época. Naquela época, qualquer torneio, sei lá, 200k garantido, era um torneio imenso, assim, né? Uhum. E aí eu fui lá, feliz da vida, jogar. O Yuri foi comigo também, o Yuri ia jogar também. E acho que o Yuri acabou sendo eliminado no começo e tal. Acho que naquela época nem tinha esse monte de reentrada que tem hoje. Você era eliminado só pra casa, né? Sim. E eu tava lá e tal. E aí, de repente, anunciaram lá no microfone que eu era chip leader. Eu tinha, sei lá, cara, 130 blinds, 120 blinds, sei lá, eu tinha quantos diabos eu tinha. E aí, acho que eu perdi um pote e tal. E aí, em seguida, rolou a mão fatídica, né? Que tinha esse menino que estava jogando na mesa, ele era regular lá dos clubes também e tal. Só que, assim, já começa errado, Calil, a mão, pelo seguinte. Era um torneio, na época, sei lá, 200 mil garantido, de R$200, ou R$100, ou R$150, não lembro. Mas alguma coisa entre 100 e R$200 o bainho. E o menino em questão da mão contra mim, o menino, Calil, tem uma Lamborghini. Como é que você vai blefar um cara que tem uma Lamborghini num torneio de R$100? Não vai. É o Guilherme. O Guilherme. Ele citou o nome, sim. Então, aí beleza, né? Aí o Guilherme abre, eu devo ter no small blind ali algo em torno de 100 e tantos blinds, ele também. Eu tribeto lá eu não lembro se não era Ice 7, era Ice 8 ou Ice 9 off. Eu tribeto Ice 9 off do small blind, volta ação nele, ele 5 beta. Não, ele 4 beta, volta em mim, eu 5 beta, volta nele 6 beta. Aí, cara, aquele papo do poker de 2011, sabe? Tipo, todos os sizes pequenininhos pra você conseguir dar 3bet, 4bet, 6bet, tipo, cabia naquela época, né? Porque os sizes utilizados eram menores. Aí eu pensei um pouco, falei, vou enfiar tudo na goela desse moleque aqui, não tem essa. Não tem como ele ter alguma coisa. Vou enfiar tudo. E, normalmente, né, tipo, quando o cara dá 6bet, no caso dele, o range dele aí vai ser bem polar, né? Tipo, a hora que eu der o win, ele vai dar snap call, tipo, tem o Ice rei, ou snap fold, tem um blefe e segue o jogo, né? Uhum. Aí eu penso um pouquinho, cara, eu enfio o canudo inteiro lá, os 100 e poucos blinds lá com Ice 8 off. E aí, volta ação nele, ele não dá insta-call, cara. Aí ele começa a pensar, e eu falei, cara, o que ele tá pensando, cara? Se ele 6-betou com Ice, ele dá snap call, se ele 6-betou com, sei lá, que porra ele tá blefando, ele folda. Sim. Aí ele começa a pensar, aí ele começa a soltar falinha em mim, eu soltando falinha nele, naquela época a falinha era liberada, né? Saudade, hein? Que saudade. Que saudade. Aí eu falo, você tá, o que você tá pensando tanto, tal, não sei o que, você tá perdendo ou tá ganhando? Ele falou assim, não. Ele fala assim, é pra eu estar perdendo, mas eu tô ganhando do seu range de loucura. Aí eu dou, que range de loucura? Que ídolo, velho. E eu tava no range de loucura, cara. Aí, cara, Calil, esse moleque pensa mais uns 4, 5 minutos e dá call. Uhum. E aí no que ele dá call, eu já tô meio envergonhado, porque eu vou ter que mostrar meu Ice 8 off, né? Ele taca na mesa o Ice Dama off. Aí tem uma velhinha na mesa que tá jogando com a gente, ela olha pro Ice Dama off dele e fala assim, nossa, menino, você tá doido? Claro que ele tem Ice. Fala de mim. Eu tenho que mostrar o Ice 8 off, Calil. Aí eu falo, não tenho não, senhora. Aí eu mostro o Ice 8 off, né? E aí corre a mão lá, segura e eu caio no torneio. Aí saio desiludido pelo lobby 5 minutos depois que eu fui anunciado que eu era chip leader do torneio. Aí eu saio desiludido pelo lobby lá e tal. Aí chego lá fora,
A caminhada da vergonha, né? Aquela caminhada da vergonha, andando. Curitiba, todo mundo se conhece ali. Totalmente envergonhado, cara. Totalmente envergonhado. Aí o Yuri tá lá fora, está tomando uma cerveja, sentado num banquinho lá na parte externa. Eu sento com ele, aí eu conto a parada e a gente começa a trocar ideia sobre outras coisas, né? Aí a gente tá lá uns 5 minutos trocando ideia, aí chega um menino, assim, acho que, cara, ele era mais novo que eu e o Yuri na época até, tá ligado? Uhum. E aí deu pra ver que não entendia bolhufas do jogo. Que ele chega pra mim e pro Yuri e fala: posso perguntar um negócio pra vocês dois? Porque na época a gente já jogava em vários clubes em Curitiba, alguns jogadores ali de Curitiba conheciam a gente e tal. Aí a gente fala: claro. Aí ele olha pra mim e fala: não, aquela mão que você deu ao Win ali é por causa de pot odds? Cara, aí ele começa a se cagar de rir. E, cara, eu tô queimadíssimo, cara. Eu acabei de vomitar 130 watts, cara. Eu quase botei o moleque pra correr, cara. Porque, tipo assim, ele não entendia o que ele tava perguntando. Eu não queria falar sobre esse assunto com ninguém, tá ligado? Mas, cara, a melhor parte dessa daí é a velhinha, cara. A velhinha olhou pro Quaizedama Off dele, cara, e olhou pra cara do menino como se ele fosse um lunático de pagar Quaizedama Off. Tipo, era óbvio que eu tinha as eyes. Só que eu não tinha. Eu tive que mostrar, cara. Eu tive vontade de engolir as cartas e não dar showdown e sair correndo. Tirando que o seguinte, obviamente o blefe passava não só com a velhinha, como com a mesa inteira. Você se blefou com o cara que não teria leitura correta de que você tinha as as, porque tinha a leitura mais correta ainda, que era o seu rei de loucura. E tinha a leitura correta da Lamborghini no estacionamento, né? Sim. Mas, poxa, peraí. Ele anunciou, é incontestável a colocação dele. Eu estou ganhando do seu rei de loucura. Não, ele me matou nessa mão. Ele me matou nessa mão. Que demais, cara. Que sensacional. Ô Dan, você tá falando a respeito de Curitiba, você falou o seguinte, cara, naquela época eu andava pelos clubes de Curitiba no plural. Desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, eu lembrei do negócio agora, cara. Eu acho que você não vai lembrar, mas é aquela coisa, quem apanha nunca esquece. Uhum. Quem apanha nunca esquece. Eu lembrei de uma mão que eu joguei live contra você. Caramba, que medo. Você não vai lembrar dessa mão. Uhum. Lembra um dos primeiros BSOP Millions que teve, que o André Douglas, lá do Rio de Janeiro, cravou? Que foi numa área bem afastada de São Paulo, lá na época. Você lembra disso? O BSOP 1000. Não foi? Foi 1000. O que jogou o dinamarquês? Veio o Mike Matthewson. Acho que foi isso. Sim, era do Full Tilt. Perfeito. A situação é mais ou menos a seguinte, Calil. A gente tá ali, eu e você, se você procurar no teu Randomóvel, você até vai ver o resultado. Você fez ITM e eu também. A gente tá tipo ali, sei lá, 40 left, Calil, 50 left, 60 left. Aí você abre raise. Eu não vou lembrar exatamente das mãos e dos stacks e tal. Eu defendo o Big Blind com 10 e 9 off. E aí, contando parada no podcast. Que não se usava na época, né? Não se defendia parada tão light na época. Exato. E aí eu defendi o Big Blind e eu flopei top 2 pair, sei lá, 10, 9 e X. Uhum. E aí não tinha nenhum draw no board, era 10, 9, 2 que seja. Aí você dá C-bet, eu dou raise, e aí você olha pra mim e fala assim, não faz sentido isso que você tá fazendo. All in. E era um caminhão de ficha, cara. Mas era tipo assim, um caminhão de ficha. Eu tenho 2 pair call. E aí eu mostro o 10 e 9, acho que você tinha ou valete 10 ou dama 10, você tinha top pair. Uhum. E aí caiu o teu valetão no turn, ou a tua dama no turn, e cara, eu perdi pra você um pote de tipo 120 blinds. Assim, acho que você fez FT nesse torneio, ou CMFT, não lembro? CMFT, sim. Mas você não. É o que eu falo, quem bate não lembra. Quem apanha não esquece. Cara, eu lembro que me deu um arrepio no corpo inteiro na hora que bateu o torneio. Eu era bem inexperiente em jogar live naquela época e tal. Cara, a hora que eu vi que a gente tava jogando um pote lá de 160 blinds ao win no flop, ou 120 blinds, sei lá eu tenho top 2, falei, cara, tá na segurança, eu vou cravar essa porra aqui. E aí veio o teu segundo par no turn, cara. Eu lembro dos detalhes dessa mão até hoje. Mas você não lembra, porque quem bate não lembra, cara. Eu não sei qual que é o socialmente correto para fazer. Essa é a hora que eu te peço desculpa pela feiura. Não, você pediu desculpa. Não, cara, você foi um lorde ali, cara. Cara, desculpa, tal, não sei o que lá. Tal. Não, você foi fantástico, assim. Tipo, eu acho que claramente ali você também viu que talvez eu fosse um cara mega inexperiente em jogar live. Não sei, tipo, você foi uma pessoa muito gentil ali. Olha, esse eu acho que torneio esse daqui, ó, 31 de janeiro de 2014, eu acho que esse daqui, que eu fiquei em 58º, deixa eu ver se eu não acho aqui um Guilherme Carinho. Não, eu acho que esse aí não vai ter Renomob, cara. Se for o que eu tô pensando, é 2010.
Mas será que em 2010 eu já dava uns... Eu acho que é mais pra frente, porque o meu primeiro Random Mob aqui é 17 de setembro de 2010, mas é um BSOP aqui em Curitiba, cara. Eu acho que nem no meu Random Mob vai ter esse evento. Eu tenho a impressão. Eu acho que aqueles primeiros, eu lembro do evento. Eu lembro do evento porque foi o evento que eu fiz reta final. Então ele tem que ter sido esse 2010. Se foi evento de final de ano, tem que ter sido o BSOP 1000. Uhum. Mas eu lembrei agora que ele fez contar a parada do live, eu lembrei dessa, cara. Olha, justiça seja feita, Dan, o mundo era tão diferente que uma celebridade que jogava pôquer me 4-betou, 5-betou e a gente tava aquela conversa boa na mesa e eu virei para ele e falei, cara, eu acho que você tá muito gigante, mas eu não posso foldar para você. E ele me deu um sinal assim com a cabeça e falou, tipo, não paga não. E eu dei showdown de dama, eu foldei aberto o dama-dama e ele mostrou as as. Eu devia ter dado esse mesmo sinal para você, cara. Pois é, se você tivesse me dado o sinal, eu teria foldado. Sensacional. Dan, desculpa, eu não lembro da parada e lamento. Lamento não, né? Na verdade, eu certamente devo ter ficado muito feliz na época, mas vamos que vamos. Dan, você falou um negócio que é espetacular, cara. Os clubes de Curitiba. Eu e o Yuri já rodávamos os clubes de Curitiba e cara, Curitiba sempre, né, cara? O lugar que tinha clubes no plural quando só São Paulo tinha clubes no Brasil, né? E você passou pelo torneio de seleções. O torneio de seleções eu já tratei tantas vezes no PokerCast que nós não vamos nem render muito a respeito do assunto, mas você não só passou, como foi campeão junto com a Dai. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse torneio, da experiência toda, porque não dá para perder, né, cara? O torneio de seleções é demais. Cara, eu acho que essa aí é provavelmente uma das experiências mais divertidas e mais gratificantes da minha história no poker, por mais que seja um torneio que não vale, né, não vale dinheiro, mas é mais pelo reconhecimento das seleções e por estar ali disputando, assim. Eu fiquei muito feliz quando o Geraldo, que é o presidente da federação aqui, me chamou para ser o técnico, e daí beleza, né, montei o time lá, fomos e tal, e cara, é muito legal, assim, aquele clima de você ficar ali andando entre as mesas e vendo, mas a gente precisa 3 pontos nessa mesa e 5 pontos ali, vai dar para passar a seleção de tal e tal. E, cara, foi uma experiência fantástica, assim, e eu lembro que na manhã do dia 2 desse torneio por equipes, a gente passou para o dia 2, né, o dia 1 é o dia classificatório, aí eu acho que 8 ou 12 seleções passam para o segundo dia, e as seleções, elas são sempre compostas por 6 jogadores profissionais e um recreativo, né, que ganham o ranking do live, não necessariamente recreativo, mas que ganhou o ranking dos clubes do estado, né? E a gente tinha um cara que era o Marcos, cara, um cara muito legal, muito gente boa, que ele tinha ganho o ranking do estado e tal, e ele era, entre aspas, o nosso recreativo, mas ele era muito bom de jogo, tá ligado? Ele era muito bom de jogo, mas ele era como se fosse o nosso recreativo ali, mas ele era muito bom de jogo, assim. Aí eu lembro que na manhã do dia 2 a gente acordou para tomar café, eu estava dividindo o quarto com o Crema, né, que ele também era da seleção paranaense, e aí tinha o Pedro, ele tinha da WZ, que também era da seleção, não, eu estava dividindo o quarto com o Alisson e o Crema com o Pedro. Aí estava descendo pro café da manhã, aí eu acho que o Crema, o Pedro, eu falei, cara, a gente vai ser campeão dessa porra hoje e vai ser nas costas do Marcos. E aí, cara, começou a rolar, e ponto para lá, ponto para cá, tal, e fomos sendo eliminados das outras mesas e somando ponto e tal. Resumo da obra: São Paulo estava em primeiro, a gente estava em segundo, só que a gente tinha o Marcos vivo no último City Goal. E se o Marcos fosse campeão do City Goal dele, a gente ultrapassava o São Paulo e era campeão. Se o Marcos ficasse de segundo para trás, a gente ficava em segundo. E aí, cara, tá o salão inteiro do BSOP em volta dessa última mesa de City Goal, e o Marcos tá ali. Acho que, cara, a hora que a gente foi pra volta da mesa, ele estava em 4 ou 5 ainda. Ele tinha que matar 4. E aí, cara, foi indo. Ele foi pro heads up, e nessa hora estava todo mundo louco lá já, né? E daí, eu e o Crema, a gente tinha tomado meia garrafa de gin já estava pronto pra comemoração, só precisava do Marcos ganhar. E aí o Marcos pegou no HU o Gustavo Kaká, lá de Goiânia. Sim. Cara, que é um cara que é amigão meu, eu adoro ele e tal. Passou pelo PokerCast, inclusive. Cara, eu adoro o Kaká, e assim, ele é um cara muito religioso, assim, sabe? Sim. E eu lembro que eu chamei ele, brincando, né, claro, eu chamei ele num canto e falei, Kaká, tipo, o Goiás estava em 8º, já não tinha mais chance de ser campeão. Aí a hora que foi começar o HU, eu falei, Kaká, vocês não podem mais ganhar essa porra, entrega o jogo pro menino aí.
Entrega o jogo, pra você não faz diferença nenhuma. Aí o Kaká olhou pra mim, eu adoro o Kaká, cara. Ele falou assim: olha, Dan, eu torço muito para que vocês sejam campeões, mas o meu Senhor Jesus Cristo não permite que eu faça um negócio desse. Eu vou jogar para ganhar. E aí eu falei, ai, cara, meu Deus, cara. E aí sentou para jogar o HU, o Kaká contra o Marcos. E, cara, foi pau a pau. Aí tem uma hora que o Kaká quase matou, ele deixou ele com, sei lá, 4 blinds. Aí a gente viu a viola em capos. Falei, cara, fudeu. Já fiquei em segundo nessa porra. E aí, cara, o Marcão deu uma reviravolta, blefou o Kaká, cara, ele pintou e bordou lá, virou HU e a gente foi campeão. E, cara, foi muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. E, tipo, pra mim, uma das melhores experiências que eu tive jogando poker, assim, foi ser campeão desse torneio por equipes. O que ninguém conta é que sempre tem uma nota postada ali no fundo e é o menor dos problemas. Ninguém quer ganhar por causa da grana, né? Ninguém. Tipo, a gente faz um side bet por fora e tal, mas não tem uma premiação oficial, né? A premiação oficial é só o troféu. A gente acaba fazendo um side bet por fora, mas são dinheiros, tipo, é pouco dinheiro, assim, perto do que um torneio de poker paga normalmente. É mais pelo prazer de estar lá, e aí você brinca, você solta a falinha e tal. Cara, é uma das melhores experiências, assim, que eu tive como jogador de poker. Bacana demais. Antes da gente entrar no último assunto, a gente já vai caminhando para o final, mas eu não posso deixar de tocar os 2 outros áudios, porque nesse PokerCast o Yuri manda, né? E nós não vamos deixar de responder a pergunta do maior do mundo, né? Quando eu penso no Daniel, eu já penso em comida. Em dicas gastronômicas, porque ele é o cara que gosta da alimentação high stakes, entre aspas. Só porcaria, mas porcarias boas, restaurantes interessantes de conhecer. Então eu gostaria que ele desse uma dica aí para o pessoal de restaurantes, dos restaurantes preferidos dele em Curitiba, em Las Vegas e em São Paulo. São 2 áudios. Depois disso, falando sobre alimentação em Vegas, gostaria de que ele indicasse qual é o burrito favorito dele e que ele comentasse sobre rodízio de milkshake em Las Vegas, que é o sonho dele. Sensacional, obrigado, Yuri. A gente encerra as participações, cara. O Yuri é demais, né, cara? Que atende instantaneamente a gente, sempre com esse bom humor. O Yuri é um maluco, cara. Então, ele sempre tirou sarro, tipo assim, no começo aqui em Curitiba, a gente... É que o Yuri, ele se faz, pelo menos naquela época, né? Ele se fazia de fitness, mas ele não resistia à gordura. A gente dividia um escritório aqui em Curitiba, que aí sempre que a gente chegava, hoje vamos pedir pizza, tal, que sabor você quer, o Yuri? Isso daí faz mal, não vou comer isso aí e tal. Aí a gente acabava, eu, o Vitinho, que era irmão dele, e tal, os outros meninos do escritório, a gente pedia uma pizza qualquer lá e tal. Cara, Calil, a pizza chegava, o Yuri era o primeiro a abrir a caixa de pizza, que ele disse que não queria comer porque fazia mal, e ele reclamava do sabor. Tipo assim, aí ele comia e ficava tirando sarro e falou, não, eu acho que vocês não deveriam comer, mas já que tá aqui eu não consigo resistir e tal. E aí, cara, a gente já fez, eu e ele já fez juntos, assim, uma infinidade de viagens de poker e tal, já dividimos quarto muitas vezes viajando, e eu sempre naquela pegada, né? Chegar numa cidade que a gente nunca foi e a gente abrir lá o TripAdvisor ou o Google e achar onde estão os restaurantes e tal. E, cara, eu sou... né, até alguns amigos meus dizem que eu tenho o paladar infantil, que eu gosto de massa, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, sabe? Nada de coisa muito requintada. Eu gosto do junk food mesmo. E aí eu sempre que a gente vai viajar, eu procuro assim. E aí, como ele falou as dicas de restaurante, eu descobri um restaurante em Vegas há alguns anos atrás. Acho que foi no primeiro ano que eu e o Yuri dividimos o quarto em Vegas. Chama Noras, o restaurante, que era um restaurante italiano. Que eu lembro que fico procurando italiano. Aí eu lembro que no segundo ano de Vegas eu tinha ido em vários italianos famosos lá em Las Vegas. Mas um dia eu conheci um cara, acho que na mesa do Cash Game do Rio, alguma coisa, que ele era morador de Las Vegas. Uhum. E aí, cara, eu sempre tentei saber, eu não quero saber onde os turistas comem, eu quero saber onde os moradores comem. Deve ter coisa boa que só os moradores sabem, tá ligado? Sim. E aí eu perguntei pra esse cara, falei que, já tinha desbravado alguns italianos e tal, e ele falou, cara, esses italianos que você foi realmente são muito bons, só que eles são muito caros e são restaurantes para turistas. Vou te falar um bom aqui, que a galera aqui de Las Vegas come lá. E aí chama Noras esse restaurante. Na época, era um restaurante bem pequenininho ali perto do Rio, e aí o primeiro aí de cobaia comigo lá foi o Yuri, né? A gente foi lá, a primeira vez conhecer, a gente tinha alugado um carro, e a gente foi lá jantar e, cara,
uma das melhores massas que eu comi na vida, assim, e tal. E aí, desde então, todos os anos que a gente vai, a gente faz muitas refeições nesse restaurante. Hoje em dia eles já ficaram muito maiores, eles inauguraram um restaurante maior ali perto do Rio também, mas no espaço que é inteiro deles, tal. Antes, Calil, eles eram tipo uma portinha naqueles centros comerciais, sabe? Que tem várias lojinhas, assim. Sim. Eles eram só uma pequena portinha, assim. Agora eles são um restaurante maior lá, mas ainda é um restaurante que o público, tipo, o turista não conhece muito. Mas, cara, sempre que eu vou para Las Vegas e tem algum amigo meu que nunca foi ou que é a primeira vez, cara, eu faço questão de levar todo mundo nesse restaurante, assim, que para mim é um dos que eu mais gosto. Em São Paulo, eu sou completamente apaixonado pelo Underdog, que agora é La Borracheria, que é um restaurante de carne. Eu acho fantástico, assim, eu acho muito bom, eu adoro carne também e tal. E, cara, a parada do rodízio de milkshake, o Yuri é cuzão também, porque ele também gosta dessas paradas. Lá no Rio, em Las Vegas, que é o hotel onde acontece o WSOP, onde normalmente a gente tenta ficar hospedado, né? Porque por mais que não seja o melhor hotel do mundo, cara, o WSOP é lá, então só tem que pegar o elevador, descer e jogar o torneio. Você não tem que pegar táxi, não tem que pegar carro. Então, por mais que não seja um hotel fantástico, a gente sempre, eu pelo menos até hoje, tento sempre ficar hospedado lá. Nem bem localizado, né, Dan? Isso é um problema, né? Porque você fica isolado de Vegas. Ele é longe da strip e tal, mas, cara, é um hotel velho. Mas, cara, eu gosto de lá. Eu gosto que eu acordo, pego o elevador, 2 minutos eu tô dentro do salão do torneio. Não, a sua privada no break, né? A minha privada no break. Isso. A minha cama no break de 15 minutos, você deitar 5 minutos na tua própria cama. Cara, é melhor do que ficar num hotel muito melhor, que você vai sair de casa às 9h30 da manhã e vai chegar em casa às 11 horas da noite. Pô, ali você pode subir no teu quarto, enfim. E aí, lá no final do corredor do Rio, dentro do Rio mesmo, a hora que passa as maquininhas de caça-níquel, tem uma escada rolante, lá onde tem o show de strip lá dos Chip and Dales lá. Do lado tem uma lanchonete chamada Smash Burger, que é tipo um McDonald's, um fast food lá. E, cara, lá tem os melhores milkshakes que eu já tomei na vida, assim. E a gente, sempre que a gente caía de um torneio, eu, o Yuri, o Kamei, os dois Kamei, na verdade, o Gelinski e tal, que a gente estava na pior, os 5 tinham sido eliminados, a gente ia até o Smash Burger, cada um pegava um sabor de milkshake, a gente subia pro quarto e fazia o rodízio de milkshake entre a gente. E aí, cara, e é tipo assim, e sempre que a gente tá em Las Vegas, tá uns 5 meio fudidos, caímos do torneio. Eles olham pra mim e falam, só tem um jeito de a gente resolver isso daí, é rodízio e milkshake. Aí a gente vai no Smash Burger, pega todos os sabores que tem e vai pro quarto e fica rodando o milkshake. Então ele tira sal porque ele sabe que, ele sempre fala que quando eu tô na pior em Las Vegas, o que me salva é o rodízio de milkshake, meu. Ô Dan, você vê como é que o cara é bom, como é que o coração é bom, quando numa cidade com todas as tentações que Las Vegas tem, né, ele vai afogar a mágoa no rodízio de milkshake, o senhor tá de parabéns. Eu sou um cara de hábitos simples, né? Ah, não, tem outra de hábitos simples, Calil. Nas primeiras vezes que a gente foi para Las Vegas, tipo, cara, a gente jogava stakes menores, a gente não jogava torneios tão caros, a gente tinha um orçamento muito mais limitado para ir para lá e tal. Aí, eu sempre fui apaixonado por fast food, assim. E aí, eu e o Yuri, sempre que a gente alugava um carro, porque na época não pagava estacionamento nos cassinos, a gente tinha torneios para jogar em vários cassinos e tinha de carro, era mais fácil de se locomover e tal. Hoje em dia o Uber funciona muito bem lá, a gente nem aluga mais, mas na época a gente alugava carro sempre. E há umas 4, 5 quadras para frente do Rio, onde a gente ficava hospedado, de um lado da rua tem um Taco Bell, sim, e do outro lado da rua tem um Burger King e um McDonald's. Sim. E aí, eu lembro que na época tinha, tipo, ainda tem, né? Tipo, o hambúrguer do dia por $1, ou o burrito do dia por $1. E aí, eu e o Yuri também fazia muito isso. Na época que o Yuri se alimentava tão mal quanto eu. A gente tinha terminado os torneios do dia lá, tava na pior, vamos comer alguma porcaria. A gente pegava o nosso carro alugado, a gente entrava no drive-thru do Taco Bell, que é do lado direito da rua, a gente pegava uma coca de 1 litro e 2 burritos de $1. Aí, enquanto a gente deglutia o burrito de $1, a gente entrava na fila do drive-thru do Burger King. Pegava um hambúrguer de $1 e mandando aquela coca do Taco Bell ainda para dentro. Enquanto a gente deglutia o hambúrguer, a gente entrava na fila do McDonald's para pegar um hambúrguer de $1. E a gente gastava 3 pratas e voltava pro Rio e ia dormir. E a gente fez isso várias vezes, assim, cara. Que homens! Era só essa alimentação terrível. E o Yuri sempre falava, tá afim de ir lá no nosso... O que ele falava? Ele falava do rodízio de drive-thru, porque a gente passava nos 3 e pegava o item de $1 de cada um dos 3.
É o Rush Poker de drive-thru. Exatamente. Que homem, sensacional. Dan, uma coisa que me chama a atenção, e a gente vai caminhando para o nosso último assunto, é o seguinte: nas 2 horas que a gente gravou, você começa lá atrás falando o seguinte, que você foi convidado para dar aula no pré-vestibular, mas que você é tímido demais para dar aula no pré-vestibular, e tudo que o ouvinte viu é o seguinte: um Dan que é um cara que é o inverso de muitos jogadores de pôquer que são low profile, que faz muito bem o trabalho de rede social, que eu brinquei com você, falei, cara, quem dera todo mundo ter essa rede social rica para facilitar a construção da pauta, altos contatos, altos patches na camisa, quer dizer, um monte de contrato associado ao seu nome, escola, rede social, o estilão, né, a barba arrumada, o malandro que cuida do visual e, evidentemente, a Natural 8, quer dizer, streamer de um dos grandes times, né, a Natural 8, que é das maiores redes de pôquer do mundo, se não hoje, se não é a maior, está caminhando para isso. E eu queria que você falasse um pouco disso, que você propôs a gente discutir um pouco da função da mídia, e eu topo partir para o lado que você escolher para o lado que você quiser dessa discussão. Quer dizer, se você quiser discutir a função da mídia ou a sua função, porque uma coisa que me chama a atenção, Dan, é o seguinte: você tem na própria rede social, no Facebook principalmente, tinha uns posts ali de posicionamentos políticos, das questões sociais e tal, e a gente tem no pôquer brasileiro uma coisa que é curiosa, que não é comum no pôquer mundial, hoje até que é um pouco mais, mas lá na pré-história não, que é o seguinte: pôquer geralmente sempre foi um meio apolítico. As pessoas eram um tanto desligadas a respeito do que acontecia no entorno delas, e hoje a gente vê alguns jogadores se posicionando tanto à direita quanto à esquerda, quanto o centro, no centro-esquerda, centro-direita ali, e um Dan que tem um compromisso social na rede dele ali. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua visão, a respeito da sua importância como uma pessoa de voz dentro da comunidade ali. Eu acho que todos os profissionais, e na minha concepção, é claro, né? Mas eu acho que os profissionais, os formadores de opinião, não que eles tenham obrigação, mas eles poderiam fazer algumas coisas para tornar a vida, tanto dos aspirantes a profissionais de pôquer, quanto de todas as outras pessoas envolvidas no meio do pôquer ou fora do pôquer, tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor. Então, o que eu puder fazer nas minhas redes sociais para esclarecer informações, para mostrar como que realmente as coisas funcionam, sabe? Eu sou totalmente contra vender o sonho do pôquer, sabe? Aquela vida fantasiosa do comprar lancha, comprar ilha e viver nos melhores hotéis, e sabe? E, tipo, é claro que, eu não posso reclamar da vida que eu tenho, tipo, realmente as viagens são legais, realmente, tipo assim, o pôquer me deu uma vida muito boa, mas, tipo assim, nem tudo são flores, assim, a gente não pode vender o sonho, né, e às vezes fazer um cara largar uma outra profissão ou largar uma faculdade e tal, e ele chega aqui e ele vê que não é bem assim, ele vê tipo, as pessoas não veem que o profissional de pôquer, e o cara que trabalha, às vezes nem é profissional de pôquer, mas ele trabalha com os entornos do pôquer e tal, trabalha em sites de pôquer, enfim, às vezes o cara tem uma rotina de chegar às 8 horas da manhã no computador e sair meia-noite, sabe? Então, não tem a foto disso, a foto do esforço que as pessoas fazem por trás e tal. Então, por exemplo, assim, eu acho que o Nerd é um grande exemplo disso, que ele faz o trabalho dele com uma perícia e com uma disciplina imensa. E aí você vê lá nas redes sociais do Yuri, às vezes, ele tá em Las Vegas, ou mora num lugar legal e tal, não sei o quê, mas, ninguém vê o Yuri que acorda às 6h30 da manhã para começar a estudar às 7 da manhã algumas vezes, sabe? Então, a gente tem que vender que você consegue ter uma vida muito boa com o pôquer, sim, você consegue ter uma vida muito boa com o pôquer, mas não é aquela coisa de sentar, clicar botão e ficar rico, assim. Para você chegar no topo de ter uma vida muito boa com o pôquer, você tem que se esforçar bastante, sabe? Então é possível, claro que é possível, mas não é, eu vou me tornar profissional de pôquer porque é mais fácil. Não é mais fácil. Eu diria que provavelmente seja uma das decisões mais difíceis que eu tomei, mas eu estou contente de ter tomado ela. E aí, em relação aos papéis sociais, assim, eu sempre fui da opinião que eu me esforcei muito para conseguir as coisas que eu consegui,
Só que boa parte das coisas que eu consegui, elas não vieram do meu esforço, elas vieram de eu ter sorte, de eu estar no lugar certo, na hora certa, de eu ter tido condições, né, de eu ter tido acesso a algumas coisas que outras pessoas não teriam as mesmas condições de ter acesso. E eu sou a favor hoje de sempre que eu puder, né, ajudar pessoas que não têm a mesma condição de ter os mesmos acessos que eu tive, de terem acesso a outras coisas, de terem acesso a qualquer coisa que eu possa proporcionar, né? Eu sou muito ligado, e o Midas é muito ligado a projetos sociais, então eu tento ajudar no que eu posso. A gente não entrou acho que nem deu tempo da gente entrar, mas eu ainda dou aula de matemática, eu dou uma aula por semana, um projeto que é chamado Formação Solidária, que é um curso pré-vestibular gratuito para as pessoas que não podem pagar. Eu estou nesse projeto faz 12 anos, e eu acho que é meio que a minha maneira, né, uma das minhas maneiras de retribuir. Eu fiz faculdade numa universidade pública, sabe? Eu não paguei nada pelo meu ensino, então eu acho que nada mais justo de eu retribuir um pouco disso para a sociedade. Eu tive acesso a uma faculdade pública porque eu tive possibilidades que boa parte das pessoas não vão ter, né? Eu tive uma educação de ensino fundamental, uma educação de ensino médio muito boa, eu tive uma família muito boa, e algumas pessoas não vão ter as mesmas oportunidades que eu tive. Então, o que eu puder ajudar essas pessoas, eu vou sempre estar disponível no que tiver ao meu alcance. E, por fim, em relação à parte da mídia, eu não acho que seja um tema polêmico, e não acho que seja um negócio que eu seja contra, mas eu acho que isso é um negócio que eu gosto sempre de falar. Às vezes você fala assim, tipo, o cara vai, né, o aspirante a profissional ou o recreativo, ele frequenta lá os sites de notícias e tal, aí ele vê lá, fulano cravou o torneio de domingo e ganhou 60k. Aí o cara pensa, pô, esse cara acabou de ganhar 60k com o poker e tal. Cara, mas às vezes esse mesmo cara, a sessão de domingo dele custa 80k. Então ele tem 20 cada um e tal. E aí você fala assim, não, então você está criticando o modo como os veículos de jornalismo veiculam essa notícia? Não, porque se eu fosse o veículo de jornalismo, eu veicularia do mesmo jeito. Que eu acho que o único jeito de veicular a notícia é essa. O cara ganhou o torneio tal. O que o cara gastou não é problema de ninguém, sabe? Só que eu acho que os profissionais, eu tento fazer muito esse papel, poderiam mostrar um pouco que não ganhei 60k, gastei 0, ganhei 60, saí domingo 60k no lucro. Às vezes você ganhou 60 e você gastou 58 no domingo, né? Eu não gasto tudo isso, né? Porque eu jogo stakes menores e tal. Então é importante o profissional mostrar que realmente dá para se ganhar dinheiro, mas quando você irrita um torneio de 400k, ou de 200k, ou de 50k, você não ganhou 50k, né? Teve vários dias que você não ganhou, que você investiu um buy-in e tal. Então não é papel da mídia fazer isso, mas acho que alguns profissionais podiam fazer isso. Eu achei fantástico, eu até elogiei ele em boxe. O Pablitz fez isso esses dias, que é um dos jogadores do Ninetales e é sócio do Yuri. Ele cravou um torneio domingo lá, sei lá, qualquer, e eu acho que deu, sei lá, não sei quanto que deu, talvez 40k, tá, Carlos? 45k, 50k, e aí saiu uma notícia num site da mídia de poker, não lembro qual site que foi. E aí marcaram ele na postagem. Pablitz ganha o torneio tal, 45k. Aí ele repostou a postagem e colocou assim, ganhei 45k nesse torneio, mas saiu domingo down, alguma coisa assim. Para as pessoas verem que, tipo assim, o que se ganha no poker, existe quanto se gastou de buy-in e quanto que deu a premiação, e o que fica com o jogador é o saldo disso. E, claro, se tiver X profissionais me escutando, eles vão pensar, pô, mas isso que o Dan tá falando é a coisa mais óbvia do mundo. Mas às vezes pro recreativo, né? Às vezes o recreativo joga um torneio só no domingo. Então quando ele ganha aquele torneio, pô, é tudo lucro, sabe, Calil? Agora, você pega um profissional que jogou 60 torneios no domingo, às vezes ele crava um torneio e sai down, porque ele teve que pagar o buy-in dos outros 59. Então, mostrar a realidade, eu acho que os profissionais podiam fazer isso, e tem muitos caras que fazem isso, que mostram, ó, isso aqui funciona assim. O Kaneoya tem feito um trabalho muito legal, que ele bota lá, dia tal, joguei 37 torneios, average buy-in de $30, saí $200 down, ou sair 1.100 up e tal, para o cara ver que existe um balanço ali, sabe? Não é só o hit. Então, a minha crítica não é como a mídia se organiza para divulgar esses resultados, porque eles divulgam do único jeito que é possível divulgar. Eu, se fosse o dono do portal de Poker X e tivesse que fazer notícia, eu ia fazer notícia. Pô, a Brits cravou o Sunday, não sei o que, e ganhou 45k. Mas eu acho que os profissionais, né, e eu tento fazer bastante isso, usar as redes sociais para mostrar exatamente como que é. Não estou falando, usar as redes sociais para fazer mimimi, é isso que você está falando. Não, mas mostrar que funciona assim. Você ganha aqui, você perde ali e no fim você tem um lucro X. Não é, os seus itens não são o seu lucro, sabe?
Então, mostrar como funciona, porque pro cara que entrar nessa, cara, pro cara que entrar na rotina e no rumo de ser profissional de poker, ele entender que, pô, ele pode ter uma vida muito boa, ele pode gostar muito do que ele vai fazer, mas a gente não vender para ninguém um sonho que não existe, sabe? Tipo, realmente dá para se ganhar vida fazendo isso, mas é fruto de muito trabalho, e quando você ganha 200k no domingo, você não ganha 200k. Isso é bem importante de ressaltar. Bacana demais. Dan, eu encerro com uma pergunta que me vem muito naturalmente, né? Eu vi ali referências ao Bad Religion, ao NoFX e a coisas maravilosas. Você é de Curitiba, a terra que me permitiu ver os Pixies, a banda das bandas que eu mais gosto na minha vida, e um cara criado no hardcore, né? O Dan baterista, ele existe ainda ou ele morreu? Qual que é o status atual do baterista Dan Almeida? Existe, cara. Eu toco bateria com uma frequência alta, assim. É claro que há 3 anos atrás que eu deixei de morar em casa e passei a morar em apartamento, eu tive que deixar minha bateria acústica, né, normal, desmontada na casa do meu pai, e eu uso em casa uma bateria eletrônica, mas, pô, eu ainda toco com bastante frequência em casa, assim, e tal. Eu tinha até... essa é uma história que eu gosto, assim, e é uma tradição dos últimos 13 anos. Tem um grupo de amigos meus que trabalharam comigo, né, e ainda trabalham nos pré-vestibulares que eu dei aula, e todos os anos aqui em Curitiba acontece uma festa que é exatamente no dia do vestibular da UFPR, depois do vestibular. Então o vestibular acaba, sei lá, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e a festa começa às 10 da noite, e a gente toca nessa festa, que é uma festa de vários pré-vestibulares juntos, né, que é uma festa para os alunos. A gente toca nessa festa, cara, eu vou chutar, mas acho que desde 2009, assim, fazendo 12 anos que a gente toca nessa festa. Ano passado foi o primeiro ano que não teve essa festa, por causa da pandemia e tal, e aí é sempre essa pegada, né, a gente se reúne lá por setembro para começar a ensaiar, e até novembro, quando é o vestibular da Federal, tá tudo pronto, a gente toca nessa festa, e, pô, é sempre uma experiência fantástica, assim, eu gosto bastante, e revejo toda a galera que trabalhou comigo naquela época e tal, e eu sou o único cara da banda que não é mais professor, né, que abandonou o barco, mas eles não me expulsaram da banda ainda bem. Porra, não é professor porque eles não estão olhando pro Midas, né? Olhando por esse lado, né, mas, cara, é divertido, mas eu ainda toco aqui, com frequência, mas, pô, tocar na bateria eletrônica não é a mesma pegada de tocar na acústica, né? Eu não vejo a hora de mudar para uma casa de novo e montar minha bateria acústica, poder fazer o barulho que for, sem problemas. Sensacional, Dan. Cara, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, e que prazer te receber aqui no PokerCast, que conversa boa. A sensação é de que dava pra gente conversar aqui o resto do ano. Eu tô cortando nas 2 horas pra gente não precisar estrear o programa em 3 partes, mas não vão faltar oportunidades de eu te trazer de volta, a gente discutir mais tantas discussões filosóficas ricas que a gente pode ter a respeito de poker. Cara, que coisa boa. Cara, muito obrigado, eu agradeço imensamente o convite. Eu não escutei tantos PokerCasts assim, mas os que eu escutei, eu sempre gostei bastante do modo como você conduz a entrevista, como você prepara a entrevista. Eu acho isso um negócio muito legal de você ir lá e, pô, olhar o que esse cara faz, o que esse cara já falou e tal. Então, para mim foi um prazer muito grande estar aqui. Você falou agora que deu 2 horas, eu olhei no relógio e falei, não é possível, para mim tinha dado bem menos, tá ligado? Passou de 2. Cara, muito, muito obrigado mesmo pelo convite, e quando precisar, estamos aí de volta. Que prazer, qualquer hora nós vamos fazer barulho juntos. Obrigado. Tô dentro. Que homem é Dan Almeida, o cara do hardcore, o cara do rock and roll, o cara do poker, espetacular. Obrigado, Dan, que conversa mágica. Se o senhor tomou falinha, continue ouvindo, Dan, para você ouvir a falinha que você tomou lá no final do programa. E vamos para o momento técnico 5 Card Secrets com o Thiago Paulo. E recebo o Thiago Paulo para o nosso momento técnico. Hoje ele dá continuidade nas estratégias pós-flop. Muito bem-vindo, Thiago. Fala, Guilherme, mais uma satisfação aqui estar com você e com nossos ouvintes do PokerCast. E a gente, né, no Drops passado, a gente falou sobre quais critérios a gente precisa, né, analisar para definir a nossa estratégia no pós-flop. E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro que eu mencionei, que é a action no pré-flop. Como é que foi construído o pote para a gente jogar o pós-flop? Então, realmente, a gente tem que avaliar a construção do pote. Se for um pote de limpers, não, né, um pote multi-way, provavelmente ninguém tem uma mão muito forte, a não ser um UTG da vida que quis fazer um trap entrando de limp, mas, de forma geral, não tem ninguém ali com uma mão muito forte.
né? E a gente vai estar jogando um pote multi-way, um pote, né, em que os SPRs vão estar maiores, que foi um pote de limpers, né? Então a gente tem que adotar uma estratégia, né, mais dura, mais sólida, né? Porque se a gente também não teve uma mão de valor, a gente também entrou de limpa, a gente tem que ter cuidado, e também a gente vai ter que estar jogando contra muitos jogadores, então realmente a gente tem que dar um showdown forte. Se, por exemplo, esse pote foi criado ali através de um raise ou um tribet, então já temos que analisar que já tem alguém com um range de mãos forte ou está imprimindo uma agressividade na gente. Então a gente também tem que analisar isso para adequar a melhor estratégia. Se a gente está fora de posição, por exemplo, contra o agressor, né, foi no pré-flop, que realmente deu esse raise, ou tribetou até a gente mesmo, a gente já tem que pensar aí se realmente a gente vai jogar fora de posição, né? Porque aí às vezes vale até um fold no pré-flop numa situação dessa. Mas já que a gente já jogou, né? Já que a gente está falando de pós-flop, então lembrar que sempre contra alguém muito agressivo e a gente fora de posição, realmente a gente vai ter mais dificuldade, é melhor ali jogar por check raise ou realmente simplesmente abortar a missão. Tá? Mas a gente, optando por jogar esse pós-flop, a gente vai avaliar o agressor no pré-flop. Esse cara que está agredindo é um tight, é um loose aggressive, ele está em tilt time. Se for um jogador tight, a gente tem que ir com range forte ou levar uma ação ali mais por blefe, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o range percebido dele. É um loose aggressive que deu esse raise, esse tribet, esse que é o agressor no pré-flop. Então realmente a gente vai ter que ter mais cuidado, né? Principalmente que é um cara que vai jogar muito para blefar a gente. Então a gente pode armar uns traps, mas a gente fica desconfortável ali fora de posição. Ou quem agrediu lá o pré-flop é um cara que está em tilt time. Então é sonho, a gente pode abrir mais um pouquinho o nosso range e pode jogar um pós-flop um pouco mais seguro, porque sabe que ele está tiltado e quando a gente acertar valor a gente vai extrair muita ficha. Tá, galera? Então realmente a gente tem que pensar nisso tudo que eu falei lá no pré-flop e também a primeira coisa que a gente faz, né, tem que pensar quando a gente, na verdade, quando a gente foi o agressor da mão, né, eu estava falando da agressividade dos adversários, a gente pode ter sido o agressor no pré-flop. E aí a primeira coisa que vem na cabeça é se a gente C-bet ou não. Tá? Então temos aí no curso um módulozinho que a gente fala sobre o C-bet, mas deixo como dica aí a gente pensar em que boards a gente vai C-betar e por que a gente vai C-betar, tá bom? Então fechamos aí esse primeiro critério das nossas estratégias no pós-flop. Sensacional, esse foi Thiago Paulo da Five Card Secrets, recomendo porque sou aluno, fantástico, obrigado Thiago. Muito obrigado, siga o Thiago lá no Instagram. Bora de tweets? Vambora de tweets, Lanzinha, curtinho. Marli Cordeiro tweetou o seguinte: pôquer é melhor quando os jogadores realmente se importam com o dinheiro, mas perder o dinheiro não vai torná-los arruinados. Um jogo 1-2, onde as pessoas têm $5 mil no nome delas, na vida delas, nas economias, é mais interessante do que uns 5 mil, 10 mil cheio de bilionários. Justo. Redes sociais. Redes sociais começam pelo áudio do nosso querido Bruno Machala. Meu patrão, tô ouvindo aqui a segunda parte da entrevista com o Felipe Fio, porque eu tive um tempinho para recuperar o tempo perdido. E eu vi ele falando lá que vocês dois, sempre que estão bêbados, falam sobre futebol. Vocês falam muito sobre futebol, hein? Verdade. E o áudio, evidentemente, foi respondido por Felipe Fio. Vamos que vamos. Mano, acabei de ouvir seu áudio, sensacional. Tem que comentar com o parceiro que, assim, não é todas as vezes que estamos apenas bêbados. Aliás, não são todas as vezes que estamos bêbados, mas às vezes que estamos bêbados e juntos. Como o senhor vem muito pouco para São Paulo, acabam não sendo tantas vezes quanto gostaríamos. Justo também. Até porque o Cássio não é tão grande quando ele imagina. Exatamente. Aliás, Felipe Fio, que transmitiu, fez uma tweet do PS jogando Badug. Eu descobri que ele tá jogando os Mixed Games lá no Scoop, na tweet do PokerStars, e fazendo a transmissão. Então, para ver os catrupes, siga Felipe Fio, que homem, foi sensacional, me diverti muito à tarde vendo ele, assistindo ele. O Fernando Carvalho, nosso ex-correspondente na Austrália, aliás, alô Austrália, estamos precisando de novo correspondente, porque o Fernando veio para cá, me mandou a seguinte mensagem: cala a boca, mentira que o Dan deu essa entrevista e cravou gigante. Aí eu falei, cara, já estava gravado o programa do Dan quando ele cravou o torneio gigantesco, arrumou $100 mil, etc. O Fernando falou, cara, não é possível, o Dan tem a pior conta do pôquer mundial.
Sensacional, essa é a mágica, essa é a nossa White Magic do PokerCast, né, Lanza? Exatamente, como regula. Por falar em regulado, Juliano, que nós já citamos lá no começo do torneio, avisou o seguinte: vocês me citaram no programa. Não, ele estava jogando cash com a gente no Poker for Fun, falou: gente, dá licença que eu vou sair, vou jogar um torneio ali, porque vocês me citaram e eu sei que isso vai trazer dinheiro para mim. Então, o cara jogou um torneio de $1 com 500 jogadores lá na GG Poker e adivinha, deu a puxada mostra $84, parabéns, Juliano, sensacional. Contra fatos não há argumentos, simples assim. Exatamente, e parabéns ao Pita, né, cara? O Pita ganhou o torneio do PokerCast de novo, todo mundo saiu do grupo, ninguém aguenta mais, que nojo. Ele conseguiu fazer isso, os administradores do grupo saíram. Saiu, todo mundo foi embora do grupo. Ninguém aguenta o Pita cantando de galo de campeão do torneio do PokerCast, tá louco? Eu tava conversando com ele agora há pouco, aí eu falei com ele: peraí que eu tenho que ir lá gravar o PokerCast. Eu falei: então já avisa que hoje tem tetra. Sensacional. Cara, e por último a gente termina a nossa sessão de participações agradecendo ao querido Léo Kalash, cara. O Léo é responsável pelo nosso novo som. Ele me indicou o aplicativo que a gente está gravando o programa. O aplicativo está funcionando maravilhosamente bem. Depois de um mês de teste, está institucionalizado. Nós não vamos fazer a propaganda aqui de graça, porque nós estamos pagando em dólar para ter o app, mas agradeçam ao Léo a qualidade maravilhosa do PokerCast atual. Exatamente, ele só faltou ter um videozinho para eu ver o Gui, porque a gente está gravando literalmente às cegas. Às cegas, vou para aparelhos. Finalização! Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diárias de torneio. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mbilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas um filme ruim e um filme bom? Pode ser, meu, né? Pode mandar os dois, porque o meu vai ser só o ruim. Então tá joia, cara. Eu assisti um filme espanhol chamado Toque Toque. Ele não é ruim, não. Ele é nota 6,5, tá? É um filme legal, ele tá fácil, tá no Netflix, mas quem quiser escavar um pouquinho, o provável campeão do Oscar, Nomadland, é um filmaço. Ele caiu do caminhão de DVDs ali na esquina lá de casa, então nas caixinhas mágicas e afins é onde você vai assistir. É um filme lento, é um filme parado, mas eu achei um filmaço, então fica a dica aí. O Toque Toque é legal, mas Nomadland é espetacular. Cara, a minha dica cultural da semana é uma série chamada Quem Matou Sarah. Brincadeiras à parte, no Big Brother foi a Juliette, mas no filme, na série, na minha humilde opinião, são 10 episódios de tortura. Tortura. Contra a Sarah ou contra o Lanza? Contra o Lanza. A série, na minha humilde opinião, é horrorosa. Ela é deplorável. Os atores são péssimos. Tem um ali que salva mais ou menos. Então, assim, a Netflix ela tem esse poder de ficar te ofertando até a hora que você acaba e vê. E na hora que você vê, você arrepende por que você fez isso. Então, se mais alguém não gostou da série, me avise, por favor. E se alguém gostou, eu gostaria de entender como que gostou. Porque eu achei ela muito ruim mesmo, assim, de verdade. E olha que pra eu falar que uma coisa é muito ruim é duro. Tô até achando que o Rich Gomes vai gostar. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Troque sempre suas fichas pelo Fichas.net, desvende todos os segredos do Omaha de 5 cartas com a 5 Card Secret. Siga-os no YouTube e no Instagram. E Poker for Fun, se você quer ganhar de profissionais, não é no Poker for Fun. Lembrando, tem bônus e o telefone do PokerCast para falar comigo e o telefone do Heron estão aí na descrição do programa. Então chama a gente, vamos arrumar aquele bônusinho, vamos lá jogar com a gente, que o Poker for Fun agora abre à tarde. Estamos sempre disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê 5 estrelas. Se estiver ouvindo no YouTube, dê o like. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que hoje pegou moleza, hein? Hoje foi macio, viu? Que isso, tá louco. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! I
Playing for the high one, dancing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks or three, 3 aces of spades, 3 aces of spades. You know we're born to lose, and gambling is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to lose.